Bom, segundos anos, então agora iniciaremos nossa matéria do terceiro bimestre. E esta matéria inicia com este tema, movimento harmônico simples. Bom, como que nós podemos definir o que é o movimento harmônico simples? É um movimento periódico, né, e que repetitivo também. É sempre o mesmo movimento, o mesmo evento, num mesmo intervalo de tempo. Ou seja, ele é um movimento com essas características, previsível e sempre a mesma coisa no mesmo intervalo de tempo, certo? Bom, tá ok, mas quais são as condições necessárias para que um movimento dessa natureza aconteça? Bom, vamos definir então alguns pré-requisitos, né, para que esse tipo de movimento aconteça. Nós temos aqui 3 condições de equilíbrio que são diferentes entre si e que vão gerar acontecimentos também bem distintos. Vamos começar por esse aqui, ó, o que nós chamamos de equilíbrio indiferente. Que situação é essa aqui, pessoal? Imaginem uma grande mesa, certo? Onde você tem ali uma bolinha de gude, por exemplo, em cima dessa mesa. Essa mesa está na horizontal, né, sem nenhum obstáculo, onde a bolinha pode deslizar à vontade sobre ela. Bom, no momento que a bolinha está parada, o equilíbrio indiferente quer dizer o seguinte, pessoal: se você perturbar essa bolinha aqui, ela rola para qualquer um dos lados, sem nenhuma preferência por posição. Uma situação como essa, não há preferência por posição. A bolinha pode ficar de cá, pode ficar de cá. São todas posições equivalentes. Não há diferença entre nenhuma posição para a bolinha ficar numa mesa horizontal. Ela não tem preferência para rolar para nenhum dos lados, certo? Esse é o equilíbrio indiferente. Aqui nós temos uma situação de equilíbrio instável. Por que equilíbrio instável? Bom, pense uma elevação onde você vai lá e consegue equilibrar com muito custo uma bolinha aqui na parte superior, né, no cume desse monte aqui. Bom, você pode até conseguir equilibrar essa bolinha aqui, mas qualquer perturbação que acontecer, essa bolinha rola para algum dos lados e não retorna sozinha. Então, esse equilíbrio não é restaurado naturalmente nunca mais. A bolinha não tem nenhuma tendência espontânea de retornar para cá. Se você rolar ela para qualquer um dos lados, ela não vai retornar sozinha, pelo contrário, ela só vai descendo. Como diz o texto aqui, se tirado do estado inicial, tende a aumentar o desequilíbrio, porque ela só desce para o lugar mais baixo possível. Ela não retorna para cá espontaneamente. Então isso é um equilíbrio instável, certo? Aqui já temos a situação que nós necessitamos para o movimento harmônico acontecer, que é uma situação de equilíbrio estável. Aqui nós temos essa bolinha e de certa forma ela está presa dentro desse poço, não é? O que ocorre aqui? Esta é a posição de equilíbrio. Esta é a posição de equilíbrio estável, inclusive. E por que equilíbrio estável? Porque olha só, é notório que se a gente perturbar o movimento, se a gente trouxer a bolinha para cá um pouco, essa bolinha vai rolar e vai ficar oscilando aqui em torno dessa posição, sempre tentando procurar o ponto aqui, a localização de equilíbrio estável. Essa é a região de equilíbrio desse sistema aqui, ó, desse poço. Então, se você perturbar o equilíbrio da bolinha, trouxer ela para cá, ela vai sempre tender a querer retornar para essa região, porque nesse ponto é um ponto de equilíbrio estável. Então, as condições que nós necessitamos para que ocorra um movimento harmônico simples é uma posição de equilíbrio estável, como nós temos aqui, e a existência de uma força restauradora, porque é essa força restauradora que quer restaurar o equilíbrio. A força restauradora no sistema quer sempre fazer com que o objeto retorne à posição de equilíbrio estável, certo? Por isso o movimento harmônico não vai ocorrer aqui e não vai ocorrer nessa aqui também, porque não tem essas condições. Não tem uma região, um ponto de equilíbrio estável para o qual a força restauradora quer sempre fazer o corpo voltar, certo? Então, dadas essas primeiras considerações, vamos ver aqui alguns casos
simples, onde ocorre o movimento harmônico simples, e nós vamos perceber que essa condição aqui, de fato, está lá presente, né, sendo satisfeita. Um dos sistemas que nós vamos utilizar aqui é esse, o sistema massa-mola. Nós temos aqui uma mola e um objeto que está aqui pendurado pela mola e está em repouso, né? Esta linha tracejada representa a posição de equilíbrio estável, certo? Ele está aqui e se esse objeto for deslocado do seu equilíbrio, ele sempre vai ter a tendência a querer retornar para ele. Ele não vai conseguir, porque pela inércia, né? A massa vai e volta, mas é justamente esse vai e volta que caracteriza o movimento harmônico. Ele vai ficar ali oscilando com uma frequência de oscilação, um período de ciclo, né, em torno dessa posição de equilíbrio. Então veja, se nós perturbarmos o equilíbrio aqui, ó, puxarmos essa massa, ela vai ficar então descrevendo um movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio, que é onde a massa estava, certo? Quem faz papel aqui de força restauradora? A força elástica, a força que surge quando nós deformamos a mola. Quando nós deformamos a mola, surge uma força restauradora, que quer puxar o corpo de volta para a posição de equilíbrio. Então, o que ocorre? Nessa região mais baixa, a força restauradora aponta para cima, querendo fazer com que a mola retorne para a posição de equilíbrio. Quando a mola está na região mais alta aqui, a força restauradora, a força elástica aponta para baixo, porque ela quer fazer com que o corpo retorne para a posição de equilíbrio estável, que é nessa região aqui, certo? Então vejam aqui, ó. Para cá, a força restauradora é para cima, vai puxar o corpo para cima. Nessa parte do movimento, a força restauradora é para baixo, vai querer fazer retornar para essa marcação. Mas aí, como o objeto, por inércia, passa da marca, então ele fica pendulando aqui, né, oscilando em torno da posição de equilíbrio. Outro sistema de interesse é o pêndulo. Então vejam, o pêndulo também satisfaz essas condições aqui, ó. A posição mais baixa, veja aqui, se você trouxer para cá, essa é uma posição mais alta, certo? Você deslocou do equilíbrio uma certa altura. Aqui é a posição mais baixa para o pêndulo. Então, existe aqui a posição de equilíbrio estável, e quem vai fazer o papel de força restauradora aqui é o peso. É a força-peso do bloquinho. Porque o peso sempre quer puxar o objeto para a região mais baixa, né? Então, se eu trouxer o pêndulo para cá, o peso vai fazer com que ele retorne à posição de equilíbrio, mas aí por inércia ele passa e então vai ficar pendulando ali pelo tempo que eu deixar, certo? Bom, então vamos ver o seguinte, eu usei a gravidade, por isso que ficou doidão. Vou botar a gravidade de novo aqui. Então ele satisfaz essas condições, né? Nós temos aqui, ó, a posição de equilíbrio estável, que é essa aqui mais baixa, certo? Então se eu deslocá-lo do equilíbrio, ele vai sempre querer retornar. Bom, agora vamos passar para um aspecto mais quantitativo mesmo. Vamos começar a descrever aqui alguns parâmetros que nós podemos visualizar no movimento harmônico simples. O primeiro parâmetro que nós podemos analisar é o seguinte, é o período. Todo movimento harmônico vai ter um período associado. O que é esse período? O movimento harmônico ele descreve ciclos. Percebam que o pêndulo ele tinha aqui a sua posição de equilíbrio estável, mas ele faz esse movimento, ele vem até uma extremidade, vem até a outra, volta. Não é esse movimento que ele faz? Ou seja, existe aqui um espaço de movimentação para ele. Quando esse pêndulo passar por todas as posições e voltar ao ponto inicial, ele cumpriu um ciclo, certo? Então, o tempo gasto para cumprir esse ciclo é o que nós chamamos de período. Vai ser o período do movimento. Vejam aqui, ó, eu vou inclusive marcar aqui, ó. Esse é o movimento completo. Vamos pensar o seguinte, ó. Ele passou e voltou à região para o ponto inicial. Aqui eu estou marcando a trajetória, né, do movimento harmônico. É um vai
volta para a extremidade e volta à posição de equilíbrio. Isso é um ciclo completo. Isso aqui que eu estou marcando é justamente para mostrar o ciclo completo que esse pêndulo descreveu, certo? Descreve, passa por todas as posições e retorna à posição de equilíbrio. Bom, aí qual é o detalhe? Para fazer esse ciclo completo, gasta-se um tempo. E aí cada situação pode caracterizar um movimento com um período maior ou período menor. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Vamos analisar o tempo que está sendo necessário para essa oscilação aqui. Ó. Vou começar com 25 graus ali e vou deixar o pêndulo correr. Vocês estão percebendo que ele cumpre um ciclo completo, né, em um determinado tempo. Gasta-se um certo tempo para fazer esse ciclo ali. Tá. Agora eu vou modificar o período, tá? Porque o tempo que está sendo gasto para cumprir essa oscilação é o período do movimento, que pode ser diferente. Eu posso ter um movimento com um período bem mais curto, por exemplo. Olha isso aqui. E aqui eu já tenho então um movimento harmônico com um período mais curto. Por quê? Porque a oscilação, o movimento completo, um ciclo completo está ocorrendo num intervalo de tempo bem menor. É notório que está bem menor. Então isso aqui é um movimento harmônico com um período já mais curto, né? O período aqui é menor. Menor em comparação, né? Quando comparado com esse aqui. Aqui já é um período bem maior, certo? Bom, então o período de um ciclo é isso, né? O período do movimento harmônico. É o tempo necessário para o cumprimento de um ciclo completo. Qual é o outro parâmetro, então, que nós vamos ver agora? É a frequência. Se o período é o tempo gasto para esse movimento completo, a frequência é nós medirmos quantos ciclos o objeto descreveu durante um certo tempo. Então agora nós vamos fazer uma conta no sentido contrário. Não é mais o tempo que demora para fazer um movimento completo. Eu vou fixar o intervalo de tempo e vou analisar quem tem uma frequência maior. Quem tem uma frequência maior? Quem consegue fazer mais ciclos durante um certo tempo. Então, por exemplo, esse pêndulo com essas características, ele tem um período grande, porque ele demora muito tempo para fazer um ciclo. Mas ele tem uma frequência curta. Ele tem uma frequência pequena. Por quê? Se eu disparar um cronômetro aqui, eu vou perceber que ele vai cumprir uma certa quantidade de ciclos durante um tempo. Ele vai ter uma certa frequência. Mas a frequência dele, comparada com esse aqui, vai ser uma frequência pequena. Porque essa situação aqui agora, com certeza, se eu disparasse um cronômetro, eu observaria uma frequência bem maior. Porque esse pêndulo aqui agora faz muito mais ciclos durante um certo tempo do que aquele que estava aqui anteriormente. Este tem uma frequência maior. O período dele é menor, porque ele demora menos tempo para fazer uma volta completa. Então o período dele é menor. Mas a frequência dele é maior, porque ele faz muito mais ciclos do que o outro. Vamos voltar aqui para o outro. Aqui é aquela situação. O período é grande, porque gasta-se muito tempo para fazer um ciclo, mas a frequência dele é baixa. Porque durante um certo tempo ele faz poucas voltas. Ele é bem lento para fazer esse vai e volta. Então o que nós observamos? Frequência e período são inversamente proporcionais. Aquele pêndulo ou qualquer outro sistema em movimento harmônico que tiver um período grande, ele tem uma frequência baixa. E todo aquele que tiver um período pequeno tem uma frequência grande, conforme nós vimos aqui, certo? Bom, então agora vamos expressar matematicamente a relação entre frequência e período para um movimento harmônico. E a relação matemática é esta daqui. A frequência é o inverso do período. F é igual a 1 sobre T. Frequência F, período vai ser a letra T, maiúsculo, tá? Se a frequência é o inverso do período, então o período é o inverso da frequência, certo? E essas grandezas são medidas em quê? Bom, o período vai ser medido em segundos, tá?
como está escrito aqui. Período T é o tempo necessário para um ciclo completo. É dado em segundos. Frequência é o número de ciclos completos durante um segundo. É dado em hertz. Então, a unidade medida para a frequência de um movimento harmônico será o hertz. Fala-se hertz, né, que é o sobrenome do cientista, e aí vocês coloquem essa letra HZ, H maiúsculo, Z minúsculo. Hertz é a mesma coisa que ciclos por segundo, certo, pessoal? Então, as unidades refletem exatamente aquilo que a gente estava medindo. O período é o tempo para um ciclo, e a frequência é quantos ciclos ela faz por segundo, ok? Então é isso que nós vamos fazer conta, é com essas duas expressões aqui, certo? Então as contas serão feitas assim. Se eu te der o período, você calcula a frequência. Você joga o período aqui em segundos, faz a continha, 1 sobre o tempo aqui e calcula a frequência. Do contrário, se eu te der a frequência, você calcula o período. Joga a frequência aqui em hertz, então o resultado já vai sair em segundos, certo? Exemplo. Se um movimento harmônico tem um período igual a 5 segundos, o que isso quer dizer? Ele demora 5 segundos para fazer um ciclo, né? É isso que ele quer dizer. Bom, então se o período é 5 segundos, qual é a sua frequência? Bom, a fórmula não é F igual a 1 sobre T? Então você joga o período aqui, ó, 1 sobre 5, 0,2 Hz. Pronto. Um movimento harmônico com um período de 5 segundos tem frequência 0,2 Hz. Se for o contrário aqui, se um movimento tem uma frequência 20 Hz, qual o período de cada ciclo? 20 Hz está dizendo que esse tal movimento aí faz 20 ciclos por segundo. Bom, então quanto tempo está durando cada um desses ciclos? Você pega 1 sobre a frequência vai estar aqui embaixo. Então 20 Hz jogou aqui, 1 sobre 20 é 0,05 segundos. Ou seja, um oscilador com frequência de 20 Hz, que faz 20 ciclos por segundo, quer dizer então que cada ciclo está durando 0,05 segundos. Então essa é a relação entre período e frequência para um movimento harmônico simples, ok? A lista de vocês é toda desse jeito aqui, calcular frequência e período, ok? Então é isso. Dúvidas, vocês me chamem aí depois.